Ela carregou o caminhão sozinha. Mas até aí, sem novidade. Estranhou não ter ninguém para ajudar no ponto de coleta da carga, mas caminhoneira raiz simplesmente fez o que tinha que ser feito e pegou estrada. 2.500 quilômetros exatos até o destino. Ela esperava que no mínimo chegando lá teria alguém para descarregar o caminhão. Algum homem. Mas o que lhe esperava não era bem o que queria. Assim que ela entrou no ponto de entrega, 3 homens a receberam com fuzis na mão e o semblante de que não estavam ali para descarregar o caminhão. A armadilha era bem planejada, mas eles só não contavam com uma coisa: um pitbull louco que a caminhoneira carregava. Mas iriam descobrir. Não esqueça de se inscrever e comentar de que cidade você é. A falsa entrega. O pátio de coleta estava estranhamente silencioso naquela manhã abafada. Nenhum funcionário visível, nenhum caminhoneiro circulando, apenas alguns caminhões estacionados em posições aleatórias, como se tivessem sido largados ali às pressas. Ela reduziu a marcha, manobrou com precisão e estacionou o bruto. Desceu com calma, como quem já estava acostumada com o imprevisível da estrada, e pegou os documentos no painel para conferir os dados da carga. Estavam todos ali, conferidos e assinados. Tudo parecia regular. Olhou ao redor, esperando ver alguém se aproximando para ajudar a carregar. Era o procedimento padrão. Mas nada. Nenhuma alma viva. Por um instante, sentiu um arrepio na nuca, de alerta. E ainda assim, caminhoneira raiz que era, não parou. Respirou fundo, deu um estalo nos ombros, puxou a porta lateral da carroceria e começou a carregar. Palete por palete, peso por peso, amarração por amarração. O corpo já suado antes mesmo da segunda fileira. Era um trabalho bruto, daqueles que exigem braço, concentração e paciência. E ela fez sozinha, não pela primeira vez. Mas naquela situação, com o ambiente deserto e um silêncio desconcertante, cada movimento parecia mais lento, mais pesado. Mesmo assim, seguiu. Ajustou as cintas, verificou cada nó, testou a firmeza dos encaixes. Não deixava nada pela metade. Lá de cima, observando tudo pela janela do caminhão, estava seu pitbull. Forte, musculoso, de pelagem escura e olhar que não desviava. Atento. Postura ereta, silencioso como uma sombra. Era mais do que um companheiro de estrada. Era um protetor. E naquela manhã, ele parecia ainda mais vigilante. Os olhos dele não paravam quietos, ora fixos nos arredores, como se tentasse captar algo que não estava à vista. Quando ela enfim terminou, os braços estavam ardendo e a camiseta colada ao corpo de tanto suor. Limpou o rosto com as costas da mão, respirou fundo e subiu novamente na cabine. Ao abrir a porta, encontrou o cão já em pé sobre o banco do passageiro, em estado de prontidão. Os dois trocaram um olhar. Ela sorriu de leve e passou a mão com carinho pela cabeça dele. Girou a chave. O motor respondeu com seu ronco habitual. O GPS mostrou o destino, 2.500 quilômetros. Uma linha vermelha cortava o mapa, ligando um ponto ao outro. E assim, o caminhão ganhou a estrada. As primeiras horas correram tranquilas. O asfalto parecia respirar sob os pneus, e a estrada se estendia em um zumbido constante, quase hipnótico. Poucos carros, um ou outro caminhão em sentido contrário. Ela manteve o rádio em volume baixo, escutando músicas sertanejas antigas que cantava sozinha, quase sussurrando. A paisagem mudava aos poucos. Plantações se alternavam com áreas industriais, zonas de pasto e aqui e ali pequenas cidades que passavam como vultos. O Brasil profundo, que ela conhecia melhor que a palma da mão. E ao seu lado o pitbull, quieto, imóvel. Foi só quando parou pela primeira vez que percebeu o comportamento estranho do animal. Em um posto de gasolina no meio do nada, desceu para abastecer e esticar as pernas. Um funcionário se aproximou para ajudar e o cachorro rosnou. O homem recuou. Ela estranhou, mas achou que era apenas cansaço do bicho. Depois, em outro trecho, ofereceu água fresca no bebedouro portátil e ele recusou. Deitou de costas para a porta, com as orelhas em pé e os olhos atentos ao retrovisor. Ela achou exagero. Deu risada. Tá estressado, né? É só mais uma viagem. Mas não era só isso. E ele pressentia. Durante a noite,
encostou em um posto de estrada para descansar. Reclinou o banco, trancou tudo e tentou dormir. Foram poucas horas. O Pitbull não relaxou em momento algum. Estava de pé, farejando de tempos em tempos, atento a qualquer barulho fora do normal. Quando o dia clareou, ela já estava com olheiras e o corpo moído. Mas seguiu. Motor ligado, GPS ativado, faltavam menos de 400 quilômetros. Foi então que o nome do destino apareceu nas placas azuis da estrada, uma zona rural. A pista asfaltada virou estrada de chão batido, com pedras soltas e poeira subindo. Andou devagar, olhando o mapa digital na tela, até que o ponto final apareceu, um portão de ferro enferrujado, aberto, com uma entrada ampla. Nenhuma empresa visível, nenhum nome. Ela desceu do caminhão, andou alguns passos para a frente, olhou para os lados. Nada. Nenhuma movimentação, nenhum sinal de vida. Parecia abandonado. Pensou em ligar para o número de contato, mas o sinal estava fraco. Respirou fundo e resolveu confiar no instinto que sempre a guiou. Subiu de novo na cabine, engatou a marcha lenta e entrou com o caminhão no pátio. O motor rugia baixo. Os pneus afundavam na terra seca, levantando nuvens de poeira que colavam nos vidros. Ela foi devagar, atenta a qualquer sinal de alguém. Viu um galpão grande à frente, de estrutura metálica, com a pintura descascada. O lugar parecia parado no tempo. E então, eles apareceram. 3 homens saíram lentamente de trás da estrutura. Vieram andando lado a lado, como se quisessem ser vistos. Um era gordo, sem camisa, cheio de tatuagens. O outro usava uma jaqueta militar, feição dura. O terceiro, magro, com um cigarro pendurado na boca e os olhos semicerrados. Mas o que mais chamava a atenção eram as armas. 3 diferentes, e todas apontando na direção do caminhão. Ela freou bruscamente. O Pitbull se ergueu na mesma hora. Rosnou como não havia feito em nenhum outro momento. O som grave, vibrando pela cabine, era como um aviso. O homem da jaqueta deu um passo à frente. Sorriso torto nos lábios. Frio. Desce, moça. Sem escândalo. Só colabora. E foi quando ela ouviu atrás de si o som metálico, pesado, lento. O portão estava se fechando. O sinal na hora certa. O galpão era amplo, escuro, e tinha cheiro de metal velho misturado com óleo queimado. Assim que foi empurrada para dentro por um dos homens armados, sentiu o ar pesado invadir os pulmões, denso, abafado, carregado de ferrugem e ameaça. O ambiente estava impregnado por um silêncio hostil, o tipo de silêncio que antecede o caos. Os outros 2 homens atentos se dispersaram pelo lado de fora, fazendo uma varredura rápida ao redor do caminhão. Na cabine, o Pitbull permanecia em silêncio absoluto, sentado de forma ereta como uma estátua viva, mas seus olhos estavam acesos. 2 pontos de vigília atentos, rastreando cada movimento dos bandidos com uma intensidade que só quem já enfrentou o perigo reconhece. Seus músculos estavam retesados sob a pelagem escura, como se o corpo todo estivesse preparado para o salto. "Você perdeu, moça", disse o mais velho, o que usava uma jaqueta militar desbotada e rasgada nos ombros. Tinha um tom zombeteiro na voz, mas seus olhos estavam frios, práticos. "Entrega, fantasma." Ela permaneceu em silêncio. Não desviou o olhar, não chorou, não reclamou. A ficha caiu com um peso seco dentro do peito. Era tudo uma armadilha. O ponto de coleta nunca existiu. A carga não seria entregue em lugar nenhum. O plano era simples, direto e cruel. Atrair uma caminhoneira sozinha para uma zona isolada, sem testemunhas, e roubar o caminhão, a carga e o que mais pudessem levar. Mas havia um detalhe que eles não previram. Um dos bandidos, o mais novo, com barba rala e olhos inquietos, apontou com o queixo para o caminhão. "E esse bicho aí?" perguntou, franzindo a testa. "Não temos que tirar ele daí?" Outro já puxava a arma impaciente. "Vai ser só mais um problema, eu resolvo isso em 2 segundos. O terceiro, o gordo sem camisa, interrompeu. "Cuidado com esse cachorro. Tá quieto demais. Pitbull é bravo." Eles começaram a se aproximar da cabine com cautela, mas também com arrogância.
Um deles ergueu a arma em direção à mulher e gritou, a voz ecoando pelo galpão como um disparo. Manda ele ficar quieto, senão a gente atira em vocês dois. Ela sentiu o coração disparar. O suor escorria pela nuca, frio, desconfortável. Engoliu em seco. Respirou fundo. O pitbull se manteve exatamente como estava, firme, estático, com as patas bem plantadas no banco e o olhar fixo nos homens. Um rosnado profundo, quase imperceptível, brotou de sua garganta. Um aviso. Manda ele deitar, insistiu o mesmo homem, com os olhos agora arregalados, pressionando o cano da arma com mais firmeza. Tudo bem, disse ela com calma forçada, a voz embargada, mas sem levantar o tom. Ele vai ficar quieto. Ela não gritou, não deu comandos, apenas olhou nos olhos do cão. Um olhar que dizia mais do que 1000 ordens. Havia entre os dois uma linguagem antiga, feita de vivências, de estrada, de sobrevivência. Ele sabia ler a situação, sabia quando esperar e, principalmente, quando agir. Amarra ela, ordenou o gordo, já cansado da encenação. Leva lá para trás e a gente dá o fora com o caminhão. Os homens a agarraram com brutalidade, usaram cordas grossas, ásperas, com cheiro de diesel e graxa. Amarraram seus pulsos e tornozelos com força. Jogaram-na nos fundos do galpão como se fosse apenas um pacote qualquer. Um dos criminosos então entrou na cabine do caminhão, tomou o volante como se já fosse dele. Era o que eles queriam o tempo todo. O pitbull, até então, apenas observava. Desceu da cabine com lentidão, sem pressa, caminhando com suavidade. Seus olhos, no entanto, permaneciam intensos, ferozes, calculando. Ué, o bicho é mansinho demais, comentou um deles, já relaxando os ombros. Tanto rosnado pra nada, debochou o outro, se posicionando ao lado da cabine com a arma baixa. Os três se prepararam. Um assumiu o volante, o segundo dava cobertura à frente e o terceiro vigiava a retaguarda. Eles achavam que estava tudo sob controle, e foi então que o cão agiu. O estopim foi o olhar da dona, amarrada, caída no chão, com os cabelos grudados ao rosto e os olhos fixos nele. Havia desespero naquele olhar, um tipo de apelo silencioso, um chamado de urgência. E o pitbull entendeu. O latido que se seguiu cortou o pátio como uma sirene. Um som seco, feroz de arrebentar o ar. Num segundo ele correu. No seguinte, já estava na cabine. Saltou como uma flecha de músculos e fúria. O primeiro a ser atacado foi o motorista. Nem teve tempo de se defender. O cão cravou os dentes na costela do homem, rasgando o tecido e a pele com brutalidade. O sangue espirrou no painel. O corpo foi jogado para fora da cabine com um grito que virou gemido antes de atingir o chão. O segundo tentou sacar a arma, mas seus dedos tremiam. O pitbull já estava em cima dele, pulando com fúria. As mordidas eram calculadas, nos braços, na barriga, no rosto. Ele gritava, pedia ajuda, mas ninguém viria. O terceiro, o mais esperto, tentou fugir. Correu para o lado oposto do pátio, mas não teve chance. O cão o alcançou em poucos segundos. O impacto do corpo contra o chão levantou poeira. Em seguida, os gritos, longos, desesperados, até sumirem em gemidos baixos e soluços. A caminhoneira observava tudo, imóvel. Os olhos arregalados, o peito arfando, com a certeza de que naquele momento a balança tinha virado. Quando tudo terminou, os três homens estavam no chão. Um, inconsciente, com o rosto coberto de sangue. Outro, encolhido, chorando baixo, com a mandíbula visivelmente deslocada. O terceiro ainda respirava, mas seu olhar já não tinha foco. O pitbull ficou parado, no centro do pátio, de pé. O peito subia e descia em ondas fortes. O focinho e as patas tingidos de vermelho. E os olhos, apesar da violência, ainda estavam ali, firmes, leais, vivos. O silêncio caiu sobre o galpão como uma cortina pesada. Nenhum som, nenhum movimento. Ela sabia, com absoluta clareza, o perigo ainda rondava. Mas agora, a vantagem era toda dela. A história que espalhou no Brasil inteiro. O pitbull ainda estava ali,
firme, no centro do pátio de terra batida, com o peito arfando e os olhos atentos, como um guerreiro que acaba de vencer uma batalha. O sol, já mais baixo no céu, lançava sombras compridas pelas laterais do galpão, iluminando a cena com uma luz morna, quase cinematográfica. Quando o cão teve certeza de que todos os 3 homens estavam completamente neutralizados, um inconsciente, outro imóvel de dor e o terceiro ofegante e derrotado, ele voltou o olhar para ela, amarrada, caída no chão de concreto frio, com os braços presos atrás do corpo e os tornozelos apertados com cordas que já haviam marcado sua pele. Ela mal conseguia se mover. Com passos pesados e precisos, o pitbull caminhou até sua dona. A respiração ainda era intensa, mas seus olhos, agora mais calmos, tinham voltado a se encher de algo muito além da fúria. Era foco, instinto, lealdade. Ele farejou as cordas, cheirou os nós com cautela e, após poucos segundos de análise, começou a roer. Dente por dente. Pressão exata no ponto certo. Era como se tivesse feito aquilo 1000 vezes. Não trocavam palavras, mas havia entre os dois uma comunicação que dispensava qualquer som. Quando a primeira corda estalou, ela se virou com esforço e ele continuou, roendo, puxando, rasgando. Mais alguns minutos, e ela estava livre. Os pulsos estavam marcados, com a pele avermelhada e os dedos doloridos. Mas ela se levantou. Cambaleante, suada, suja, mas inteira. O primeiro movimento foi direto. Correu até a cabine. Subiu apressadamente e vasculhou o painel. O celular estava lá, caído entre os bancos. Pegou o aparelho com as mãos trêmulas, desbloqueou e discou. Chamou. 1 vez, 2. Na terceira, uma voz masculina atendeu do outro lado. Polícia Militar, emergência. Ela tentou respirar. As palavras saíram aos pedaços, como se cada uma tivesse que atravessar um nó preso na garganta. Tentaram me roubar. Armaram para mim. Mas o cachorro me salvou. O atendente pediu que ela respirasse fundo, que explicasse com calma, mas ela apenas repetiu com voz rouca. É uma caminhoneira. Zona rural. Galpão. Falso. Tem 3 homens feridos. Foi armadilha. Mas o meu cachorro, ele me protegeu. A linha ficou em silêncio por 2 segundos. Depois vieram as instruções. Ela mal escutava. O cachorro deitou-se ao lado dela, ainda ofegante, mas sem baixar a guarda. 16 minutos depois, o som das viaturas começou a ecoar ao longe. Primeiro fraco, como um zumbido distante. Depois mais alto, mais forte. Até que luzes azul e vermelha cortaram a poeira da estrada de terra com violência. Os pneus derraparam, os motores rugiram, e os primeiros policiais desembarcaram com armas em punho. Mas logo entenderam. Não havia mais combate. O combate já tinha acontecido. O galpão era agora uma cena de guerra silenciosa. Um homem estava desacordado, com um corte profundo na clavícula. Outro gemia segurando o braço com fratura exposta. O terceiro tentava balbuciar alguma coisa, mas sua boca estava inchada, os dentes quebrados e o sangue escorria pelo queixo. Ela estava sentada na beirada do degrau da cabine, com a cabeça baixa e o cachorro deitado ao lado, lambendo as patas, como se estivesse limpando o campo de batalha. Um dos oficiais mais experientes, ao se aproximar, olhou para tudo aquilo em silêncio. Observou o caminhão intacto, a mulher suada e em choque, e o cão. É sério isso? Perguntou sem acreditar. Isso tudo foi ele? Ela apenas assentiu com um movimento de cabeça. Não precisava dizer nada. As equipes fizeram o procedimento. Ambulâncias chegaram e levaram os feridos. Fotografias foram tiradas. Mediram a cena. Recolheram objetos. E assim que os rádios começaram a apitar, a história já começou a correr. Primeiro entre os policiais, depois entre os socorristas. Por fim, como um incêndio de informação espalhou-se. No dia seguinte, a notícia já circulava nos grupos de WhatsApp dos caminhoneiros, nos programas de rádio da estrada, nos fóruns online que motoristas de todo o país acompanhavam. Caminhoneira impede golpe com a ajuda de pitbull. Virou manchete em canais independentes.
Alguns sites especializados em segurança rodoviária republicaram a história com fotos borradas da cena. Uma caminhoneira solitária tinha virado símbolo, não só de resistência física, mas de coragem emocional, de instinto, de preparo. A transportadora onde ela trabalhava emitiu uma nota oficial. Elogiou a postura dela, o treinamento do cão e confirmou a denúncia de que havia criminosos se passando por contratantes para aplicar golpes em motoristas autônomos. A polícia, por sua vez, divulgou um boletim confirmando a prisão dos 3 suspeitos, todos com antecedentes: 2 por roubo, 1 por tentativa de homicídio. Nos dias que se seguiram, ela não voltou imediatamente à estrada. Ficou em casa, respirou, cuidou das marcas nos pulsos. Deixou o cachorro descansar, mas sabia com clareza absoluta que algo tinha mudado, que dali em diante, por onde passasse, seria reconhecida, não por causa da violência, mas por causa da resposta, por ter vencido onde outros se calaram, e por ter feito isso, ao lado de um cão. Agora, nos postos de beira de estrada, os olhares eram outros. Alguns cumprimentavam com aceno, outros com silêncio respeitoso. Muitos sabiam o nome dela, mas todos sabiam o do cachorro. Às vezes o perigo vem disfarçado de contrato, de endereço no GPS, de ponto de coleta vazio. Mas às vezes a salvação vem em 4 patas, com olhos atentos e coragem que não se ensina. E por mais que a história parecesse ter se encerrado ali, no chão daquele galpão com sangue, poeira e sirenes, ela sabia. Aquilo não foi o fim. Foi só o primeiro baque de algo muito maior, porque ela descobriu que aquela quadrilha era só uma ponta, e se ela tivesse sido alvo, é porque alguém lá em cima autorizou. E essa estrada ainda ia revelar quem era, um rastro na estrada. Ela passou os 2 dias seguintes trancada em casa. O caminhão ficou no pátio da transportadora, o pitbull não saía de perto dela e o celular não parava de vibrar. Era parente, colega de profissão, jornalista de estrada, dono de rádio regional, gente pedindo entrevista, querendo detalhes. Ela desligou tudo. O que tinha acontecido era real, mas o que estavam fazendo com isso parecia outra coisa. Transformavam sua dor em manchete, sua luta em entretenimento. E ela não estava pronta para isso. O pitbull, por outro lado, parecia em paz. Deitava em silêncio, mas sempre com uma orelha levantada. Não comia direito. Ficava entre ela e a porta o tempo inteiro. Às vezes rosnava no vazio, outras vezes apenas olhava fixamente para a rua, como se sentisse algo no ar. No fim da tarde do 2º dia, ela resolveu sair. Precisava ver o caminhão. Queria se certificar de que o bruto ainda estava lá, intacto. Pediu carona para uma colega e, quando chegou no pátio da transportadora, sentiu um alívio estranho ao ver o caminhão estacionado no mesmo lugar, com o para-brisa refletindo o pôr do sol. Mas ao se aproximar, algo pareceu errado. A tampa do tanque de combustível estava aberta. Havia marcas frescas de pegadas na lateral, impressas na poeira do paralama. E no chão, um pequeno objeto metálico chamava a atenção. Um lacre rompido com o nome de uma empresa que ela não conhecia. Pegou o celular e tirou uma foto. Depois, entrou na cabine. Tudo parecia no lugar. Mas quando girou a chave no contato, o painel acendeu com uma notificação que ela nunca tinha visto antes. Sistema eletrônico em manutenção. Aguarde. O motor não ligou. Tentou de novo. Nada. Saiu da cabine devagar, sentindo o corpo esquentar. Quando virou de costas, um homem estava parado do outro lado da cerca. Não era funcionário, não era conhecido. Tinha o capuz de moletom levantado, mãos nos bolsos, olhar fixo nela. Não disse nada, apenas virou e sumiu. Voltou para casa sem dizer nada para ninguém. Mas dentro dela, a certeza já estava formada. Alguém queria mais do que roubar a carga naquele dia. Aquilo era só o começo. Naquela noite, ligou para o único número que podia confiar. O delegado Cláudio, conhecido antigo da estrada, já tinha apanhado de criminoso, enfrentado greve e dado aula sobre segurança para motoristas autônomos. Não era qualquer um. Delegado, preciso da sua ajuda e talvez da sua paciência.
Contou tudo, desde o falso endereço até o pitbull, mas também contou da movimentação estranha no pátio, da tentativa de mexer no caminhão e do homem na cerca. Cláudio ouviu em silêncio e disse apenas: "Me manda tudo, e amanhã cedo me encontra no posto 219 da Federal. A gente vai rastrear quem mandou essa entrega fantasma. E por quê?" Na manhã seguinte, o pitbull já estava de pé antes mesmo do despertador tocar. Acompanhou ela até o banheiro, depois até a cozinha, depois até a porta. Já sabia que ia viajar e não parecia hesitar. Pegaram a estrada juntos de novo, mas dessa vez com outro objetivo. No posto da PRF, o delegado Cláudio os esperava com um notebook aberto e uma pilha de documentos à sua frente. Mal a cumprimentou. Estava sério e direto. "A empresa que emitiu a ordem de carga que te mandou para lá não existe no cadastro da Receita. Só tem um endereço. Uma sala alugada em nome de Laranja, em uma cidade do interior." "Ou seja," começou ela, "golpe profissional. E mais, provavelmente a transportadora para quem você trabalha foi usada sem saber. Ou pior, com alguém lá dentro ajudando." Ela sentou devagar. O pitbull deitou ao lado da cadeira, mas com os olhos fixos no movimento da porta. Cláudio continuou: "E tem mais. Os homens que foram presos, 2 já saíram, pagaram fiança e desapareceram." Ela fechou os punhos. "Estão soltos?" "Estão. E não vão esquecer de você." O silêncio na sala era pesado. Mas o que ela disse em seguida mudou o tom da conversa. "Então vamos descobrir quem mandou eles. Não para me vingar, mas porque, se estão fazendo isso com caminhoneiras sozinhas, tem mais gente em risco. E eu não vou deixar isso passar." O delegado a olhou por um tempo, depois assentiu. "Então você vai gostar do que descobri por último." Girou o notebook e mostrou uma planilha. Códigos de rastreamento, datas, entregas canceladas e um padrão. De 2 meses para cá, 9 motoristas foram desviados para rotas fantasmas como a sua. 5 tiveram caminhões roubados. 3 desapareceram por um tempo. 1 não foi encontrado. Ela sentiu o estômago gelar, mas respirou fundo. Passou a mão na cabeça do pitbull e disse: "Me mostra onde foi o próximo." Cláudio abriu o mapa. "Tá pronto para rodar de novo?" Ela olhou para o cão. Ele rosnou baixinho. Depois, lambeu a mão dela. "Ele já respondeu por mim." E foi assim que tudo começou. A estrada ia se revelar muito mais perigosa do que ela imaginava. Mas também era nela que estava a chave para derrubar todo um esquema. Porque o que parecia ser só um golpe isolado estava prestes a mostrar o quanto era grande e sujo. E dessa vez ela não ia estar sozinha. Ela ia caçar o caminho de volta. A imagem do corpo estendido sobre o capô do carro perseguiu a caminhoneira como uma sombra. O impacto da batida, o som seco do crânio contra o metal, o silêncio repentino que se seguiu. Tudo ainda ecoava. Mesmo agora, com o volante firme nas mãos e os olhos fixos na estrada, ela sentia o peso da noite anterior pairando sobre os ombros. O pitbull estava sentado ao seu lado, o olhar inquieto mirando a pista, como se também procurasse sentido para o que estavam vivendo. Não era medo. Era algo mais profundo. Era o tipo de tensão que só existe quando se sabe que nada será como antes. O corpo do homem havia sido recolhido. A perícia foi feita. O boletim registrado. Ela havia prestado depoimento ainda tremendo na delegacia de uma cidade que nem lembrava o nome. O delegado, um sujeito de barba cerrada e voz baixa, ouviu tudo com atenção. E mesmo sem dizer explicitamente, suas palavras finais foram claras. "Tem algo por trás disso, dona. Ninguém corre risco de morte para roubar um caminhão vazio." Ela apenas assentiu. Não disse o que sabia. Não falou da voz que ouviu na ligação. Não contou do portão que se abriu sozinho no galpão. Nem da sensação que teve quando o sujeito a olhou antes de correr em sua direção. Como se quisesse parar o que já estava em curso. Havia mais naquela história. Muito mais. E ela precisava voltar. A estrada parecia interminável. O asfalto, embora liso,
reverberava sob os pneus como um tambor tenso. Ela olhava constantemente pelo retrovisor. A impressão de estar sendo seguida voltava com frequência, mas nunca havia nada ali, só o vazio. O pitbull rosnava ocasionalmente, como se sentisse alguma presença que seus olhos não captavam. Quando paravam em postos para abastecer ou tomar café, ela percebia os olhares, gente que a reconhecia, caminhoneiros que cochichavam, pessoas que pegavam o celular discretamente para fotografar. A fama da mulher que derrubou 3 bandidos com um pitbull a precedia. Mas agora, aquela imagem forte era apenas um reflexo. Por dentro, ela estava se partindo. De volta à sede da transportadora, não encontrou o ambiente familiar que esperava. Um novo supervisor a recebeu de forma polida, mas fria. A empresa havia sido notificada sobre os eventos. A diretoria havia mudado protocolos. Haveria uma investigação interna sobre a origem da entrega falsa. Mas nenhum rosto conhecido veio falar com ela. Ninguém lhe ofereceu um café, um gesto de solidariedade. Era como se ela agora fosse uma figura incômoda demais para aquele sistema. Como se sua presença lembrasse a todos de um erro que ninguém queria assumir. "Você vai querer fazer a próxima viagem mesmo assim?" perguntou o novo supervisor, com uma pasta na mão. Ela olhou para o pitbull, que ainda estava de pé, com a coleira presa ao cinto do banco de espera. Depois encarou o homem. "Vou, mas a próxima sou eu quem escolho." Ele hesitou, mas concordou. "Tem uma entrega para o sul, longa, mas direta. É o que tem." Ela pegou os papéis sem dizer nada e saiu. No pátio, parou ao lado do caminhão. Era outro, diferente do anterior. Mesmo modelo, mesma marca, mas agora, toda vez que subia na cabine, a memória voltava. A luta, o sangue, os gritos, o rosnado, o latido. O momento exato em que o cão voou para cima do primeiro criminoso. Era como um filme que nunca parava de rodar em sua cabeça. Só que agora, ela estava vendo os bastidores. Subiu. O pitbull logo a acompanhou, acomodando-se no banco com a mesma elegância de sempre. Mas os olhos dele estavam diferentes. Ele também havia mudado. Carregava a atenção no corpo, os sentidos em alerta constante. Não era mais apenas um cão de companhia. Agora era uma extensão do instinto dela e talvez da sua própria raiva. Na saída do pátio, algo a fez parar. Do outro lado da rua, um homem a observava. Calça jeans, camiseta preta, barba curta. Estava parado, mãos no bolso. Não fazia nada. Só olhava. Ela reduziu a marcha. O pitbull rosnou. O homem deu um passo atrás e sumiu por uma viela. Ela sabia. Aquilo ainda não tinha acabado. Nem perto disso. Algo estava se formando nos bastidores, e se ela quisesse entender, precisaria ir mais fundo. Mais tarde naquela noite, enquanto descansava em um posto às margens de uma rodovia secundária, seu celular vibrou. Era um número desconhecido. Ela hesitou. Atendeu. "Você não devia ter voltado à estrada", disse uma voz masculina, baixa, sem pressa. Ela permaneceu em silêncio. A entrega era só o começo. E você estragou tudo. Desligaram. Ela ficou olhando o visor do celular por alguns segundos. Depois se recostou no banco, encarou o teto da cabine e respirou fundo. O pitbull subiu, deitou-se ao lado dela, como um sentinela, como um aviso de que a estrada não estava limpa. E que desta vez o que vinha adiante era maior do que um golpe. Muito maior. E se eles achavam que ela tinha medo, não conheciam nem metade do que ela era capaz. O motor ainda não tinha sido ligado, mas a caçada já tinha começado. Quando um cão virou lei, a estrada voltou ao seu ritmo natural. Caminhões cortavam o asfalto, postos fervilhavam de gente, rádios anunciavam novas cargas. Mas em todos os cantos, de norte a sul, havia um nome que circulava: a caminhoneira do pitbull. Não era mais uma história isolada. Já era símbolo, e como todo símbolo forte, também passou a incomodar. Depois da última emboscada no posto desativado, as investigações se intensificaram. A polícia desmantelou pelo menos mais 2 bases clandestinas ligadas à mesma quadrilha.
e o nome dela passou a figurar discretamente em relatórios internos como a denunciante que sobreviveu. Mas ela não estava preocupada com fama nem com reconhecimento. Estava focada em voltar à estrada com o cão, agora mais inseparável do que nunca. A transportadora ofereceu segurança. Ofereceu até outro cão, mas ela recusou. Esse aqui não é só segurança, é meu parceiro, e quem divide o asfalto comigo não se troca. Os dias foram passando, mas em uma manhã cinzenta, ao parar em um novo ponto de coleta, algo chamou a atenção. 2 homens a observavam de longe, ao lado de um carro escuro. O pitbull percebeu primeiro. Ficou tenso. Ela olhou para os homens. Um deles falou algo no rádio. O outro tirou uma foto. Dessa vez, ela não esperou o golpe. Ligou para o número que o policial civil havia deixado. Eles estão tentando me cercar de novo. Tem 2 caras num Corolla grafite. Pneus com lama seca estão armando algo. A resposta foi direta. Já sabemos quem são. São os 2 que escaparam da base de Goiás. Um deles é irmão do sujeito que seu cão quase matou. A ligação foi encerrada com uma orientação. Se puder, saia daí devagar. Deixa o resto com a gente. Ela respirou fundo. Acelerou. O pitbull olhou pelo retrovisor, atento. E a partir dali, tudo mudou. No dia seguinte, ao chegar à sede da transportadora, foi recebida por uma equipe de reportagem. Você virou pauta no Congresso, disse um dos jornalistas. Estão discutindo uma lei para permitir que caminhoneiros possam andar com cão de proteção registrado. Tudo por sua causa. Ela não sabia o que dizer. A proposta leva seu nome, Lei Canino da Estrada. Na semana seguinte, foi convidada a comparecer à audiência pública. Não aceitou de cara. Não gostava de holofotes. Mas aceitou ir sob uma condição. Não quero que olhem para mim, quero que olhem para ele. E apontou para o pitbull, que já subia no caminhão. Na audiência não falou bonito, falou real. Disse que se não fosse o cão, ela estaria morta. Que muitos caminhoneiros vivem com medo. Que muitos golpes continuam invisíveis. Que ninguém fala do número de mulheres que somem nas estradas. Mas naquele dia, todos ouviram. Quando terminou o discurso, não houve aplauso. Houve silêncio. Um silêncio denso, cheio de respeito. Ao sair do plenário, uma senhora de cabelos grisalhos segurou sua mão. Minha filha era caminhoneira. Sumiu há 2 anos. Ninguém me ouviu. Até agora. Obrigada. E ali, ela soube. Sua missão não era mais só transportar carga. Era carregar histórias que ninguém tinha coragem de contar. A lei foi aprovada 2 meses depois. Os cães de proteção registrados passaram a ter respaldo legal para acompanhar caminhoneiros em rotas de risco. A história dela virou cartilha, virou referência em treinamento. E o pitbull, agora com coleira especial da Polícia Rodoviária Federal, passou a ser reconhecido por todos os pontos de apoio do país. Ela continuou na estrada, seguindo, silenciosa, atenta, sabendo que o mundo ainda é cheio de buracos e armadilhas, mas também cheio de justiça, esperando a coragem de um só passo. E agora, com o cão ao lado, ela sabia. Onde quer que a roda girasse, nunca mais estaria sozinha. Se essa história te prendeu até aqui, você já sabe o que fazer. Comente agora. Se você fosse ela, teria tido coragem de seguir? E já deixa seu like para esse pitbull merecedor e para essa estrada que não perdoa. Te espero amanhã, sempre às 18 horas. E não esquece, temos muita carga emocional ainda para carregar.